meus amigos. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão nesse sábado à noite? Enquanto isso, quem for entrando aí, por favor, peço que vocês me digam se está bom o áudio, se está bem a imagem. Enquanto isso, eu vou chamar o convidado para participar aqui da live. Quem for entrando, por favor, vai confirmando. Aí entrou. Oi, Rodrigo. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá saindo super bem, né? Tá tudo certinho aqui. Ótimo. Sejam bem-vindos aí, todos que estão entrando. Nesses minutos aí iniciais, peço que vocês vão lá no aviãozinho e convida aí seus amigos para estar participando aqui para a gente conhecer a história do Rodrigo. Vai ser uma história incrível, tenho certeza que vocês vão gostar muito da história dele. Tenho certeza que vai impactar muito. Eu conheço e vocês vão gostar muito da história dele. Chamem aí. Vou aproveitar enquanto isso para mandar meu aviãozinho também. Isso. Aqui. Já enviei aqui para as pessoas. Para quem não me conhece, que enquanto as pessoas estão entrando aí, eu me chamo Nádia Amorim, moro aqui na Espanha já há quase 8 anos, na Europa já há 8 anos, essa semana eu fiz 8 anos. Eu vim primeiro para a Alemanha, Berlim, e em julho de 2014 eu vim aqui para Madrid, Espanha, e desde então estou aqui. E esse mês de janeiro eu iniciei esse projeto, né, chamado com essas lives, né, sobre contando a minha experiência de morar fora no Brasil, justamente para ajudar você que tem dúvidas de como morar fora, para essas lives de alguma maneira incentivar você a ver que é possível, né, viajar. Antes eu tinha a mentalidade, né, antes de viajar para fora, de que era tão difícil viajar ou morar fora, mas na prática, depois que a gente sai, a gente vê que, na verdade, não é tão difícil como pensa, né? Então, essas lives, o objetivo é te ajudar de alguma maneira, te incentivando a sair do seu sonho para a parte de ação. Eu vou deixar com vocês aí o Rodrigo para se apresentar, para vocês conhecerem. Esse meu grande amigo. Nós nos conhecemos desde 2009, mas nunca nos vimos pessoalmente, né? Nós nos É conhecemos por verdade. internet. E assim, por mais que a gente não se conheça pessoalmente, eu creio que nós temos uma amizade muito forte, né? Que eu sei que é uma amizade eterna, né? Que é uma conexão bem forte aí. Então, deixo com vocês o Rodrigo. Amém. Eu já me apresento, então? Sim. Então, gente, meu nome é Rodrigo. O que mais que eu posso falar na minha apresentação? Onde que você Ah, mora? Onde você morava, né? Da onde que você é? Meu nome é Rodrigo, eu sou do Rio de Janeiro. Não moro mais no Rio de Janeiro. Hoje, atualmente, eu estou morando na Argentina, na cidade de Rosário, mas já morei durante um ano na Irlanda, em Dublin. Já Uhum. morei no Chile, já morei durante 3 meses em alguns países da Europa também, Uhum. tipo Holanda, Alemanha, a Áustria e República Tcheca. Fiquei 3 meses passando por esses países. Uhum. Que mais? Já morei 3 meses no sertão do Brasil também. Sim. Que mais? Outros lugares que eu posso ter ido que eu não falei aqui. Eu acho que foi só isso. De lugares que eu já morei assim, vamos dizer assim, atípicos do Rio de Janeiro. Já morei numa Uhum. fazenda no interior de São Paulo, no Uhum. meio da Mata Atlântica, também por 2 ou 3 anos. É... Que mais? Acho que é isso. E agora eu tô aqui na Argentina desde outubro. Eu tô morando aqui Uhum. junto com a minha esposa, casei, a gente se mudou para cá. Tem sido bem legal. Uhum.
E contando isso, tem bastante experiência para contar aí para a galera sobre como é mudar, né? Como é esse processo de mudança. E esse desejo de morar fora, você tinha quando era criança? Conta pra gente como é que foi esse processo. O meu avô, ele era marinheiro, né? Então, e ele trabalhava embarcado pela Petrobras. Eu não sei bem o que que ele Uhum, fazia, mas era marinha mercante junto com Petrobras, não entendo disso. uhum, Mas meu avô vivia viajando o mundo, né? Então, meu avô, uma hora ele estava no Japão, outra hora ele estava. Meu sonho, inclusive, é conhecer o Japão por causa dele. Assim, é um dos meus maiores sonhos, é uhum, um lugar ainda que eu não fui, que eu sonho. Aquele sonho de queimar para conhecer é o uhum, Japão. uhum. É uma cultura, inclusive, a cultura oriental. A Sim, Ásia inteira, eu sou apaixonado pela Ásia. também E tenho vontade de conhecer. eu amo demais. Eu amo culturas, né? Tudo aquilo que é diferente daquilo que a gente tem dentro da nossa bolha. Eu Uhum, não sou o tipo de pessoa que gosta de bolha. Um exemplo uhum. disso, talvez a gente fale na live, geralmente os brasileiros, quando eles vão morar fora ou eles vão viajar, eles entram para a bolha dos brasileiros e eles não crescem, Sim, eles não uhum. avançam, porque eles querem viver o Brasil em outra nação. E você não É sabe o verdade. quanto que você está perdendo, não somente em relação a outros países, mas até mesmo a sua vida aí onde você mora. Se você se arriscar em sair da sua bolha para conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes, Uhum, vidas diferentes, diferentes maneiras de educação, você vai uhum, crescer muito mais, você vai crescer muito mais na vida. Isso é uhum, para a vida, uhum. independente de nação. E eu sou o tipo de Com pessoa que certeza. é claro que eu amo a minha bolha, mas eu também gosto de sair da minha bolha para crescer, para ficar rico, né? Porque isso é Uhum, riqueza, né? uhum. Não é só dinheiro. Riqueza é ser Sim. rico de conhecimento, rico de cultura, rico dessas coisas, né? Com certeza. Aumenta E, muito o mapa de mundo da nossa mente. A gente começa a ficar mais aberto a conhecer o outro e, querendo ou não, esse outro acaba também influenciando a nossa maneira de ser, né? Porque a nossa cultura brasileira, a gente fica só naquele mundinho de pensando em nós mesmos, querendo fazer as mesmas coisas. Quando a gente tem acesso essas outras culturas, você começa a fazer coisas diferentes, a sua mente começa a pensar diferente, né? Isso ajuda muito estar junto com outras pessoas. sim, exatamente. Fernando, eu também quero conhecer o mundo. Ainda não conheço o mundo inteiro, mas também quero conhecer. Vamos comigo, vamos com a gente. Então, meu avô ele viajava o mundo inteiro, né? Japão, Uhum, Filipinas, Caribe. A última vez que eu lembro dele vivo, ele tinha acabado, se eu não me engano, a voltar do Caribe. Então, aquilo uhum. enchia meus olhos, porque meu sonho de criança era viajar com meu avô. Infelizmente, meu Ah, avô faleceu e esse Uhum, sonho de viajar passou. Eu me tornei, depois que meu avô faleceu, meu avô faleceu quando eu tinha de 7 para 8 anos. uhum, E isso meio que foi morrendo aos poucos no meu coração, mediante a bolha que eu tava. Gente, eu não venho de uhum, uma família rica, eu não venho de um ambiente com pessoas ricas, cheia do dinheiro, uhum, viajada, não. Na verdade, eu venho de um ambiente onde as pessoas falavam: para que você quer viajar? Para que uhum, você quer sair do Brasil? Para que você, uhum, sabe? As pessoas elas não tinham essa visão e automaticamente, eu como criança, eu fui sendo educado dentro dessa bolha e eu perdi aham. a minha vontade de viajar por aí, eu perdi os meus sonhos de viajar por aí, eu não queria, né? Até que, ah, na verdade, aí não entra na pergunta, mas a gente pode falar isso mais para frente. Mas foi exatamente isso. Assim, eu desde criança, na verdade, já sonhava em viajar pelo mundo. Eu já aprendi inglês Uhum, desde uhum, criança, né? Meu avô me ensinava inglês e espanhol. uhum. Eu Que encontrei há pouco ótimo. tempo uma carta que ele deixou para mim, que ele estava literalmente, ele fez a carta em inglês para mim quando eu era Que lindo. criança e dizendo que um dia eu ia viajar ao mundo e etc. Falou diversas coisas assim, liberando bênçãos sobre a minha Aham, vida e sobre a minha história. Mas desde criança que eu uhum. tenho esse desejo, eu perdi ele, mas chega um determinado momento da minha vida em que isso volta, né? Que ótimo isso. E é importante você falar isso, né? Eu tenho falado muito essa questão dos sonhos, que a gente muitas vezes permite que as pessoas apaguem ou elimine nossos sonhos, né? E um sonho que às vezes é Deus que coloca no seu coração. Principalmente porque eu creio em algo. Se você tem o desejo de viajar para fora, se Deus colocou algum país ou as nações, eu creio que essa situação vai fazer com que você se conecte a outras pessoas e você pode ser uma pessoa que vai poder mudar a vida dessa pessoa. A gente não sabe. Então, Exatamente.
a gente está limitando o sonho de alguém, eu estou influenciando talvez uma geração, alguma coisa que pode acontecer através da vida, né, das pessoas. Outras lives eu comentei se as pessoas, o pessoal que veio de Portugal, né, para encontrar aqui a América, as três Américas, né, posso dizer assim. Eles provavelmente ouviram muito que não vai encontrar nada, até porque eles não estavam indo buscar a América, estavam indo lá para a Índia e por acaso eles encontraram. Mas provavelmente muitas pessoas tentaram frustrar os sonhos deles para eles não fazerem isso. Mas se eles não tivessem feito isso, eles não tinham conhecido, não tinham descoberto, entre aspas, nós. Nós somos frutos dessa consequência da atitude deles. Então, se a gente pensar hoje que a minha decisão, a minha atitude hoje pode influenciar pessoas daqui 100 anos, daqui 200 anos. Então, não permitam que as pessoas eliminem seus sonhos ou as circunstâncias, no seu caso aí você deixou um tempo, né, isso um pouco apagado, mas eu creio que a chama ficou lá dentro, né? E como é que foi o processo de você, a partir do momento que você reacendeu essa chama e você ir para fora? Como é que foi esse processo? Então, como que eu posso falar isso? É porque, para falar disso, eu vou ter que entrar no assunto de fé, Sim. né? E aí eu entro na minha história. Eu sou cristão e, como cristão, eu acredito que eu escuto a voz de Deus, né? Todo cristão pode ouvir a voz de Deus. Na verdade, todo mundo pode ouvir a voz de Deus. E Deus, ele começou a falar comigo sobre ir para as outras nações, para pregar o evangelho em outras nações. E foi por isso que eu comecei novamente a ter esse desejo de ir para as outras nações, pregar o evangelho. Acontece novamente em um determinado momento da minha vida, em um lugar que eu passei, com uma liderança cristã sem visão, que aí novamente falou que nada que eu estava ouvindo era de Deus, que nada daquilo era para mim, etc. Eu acreditei, perdi. Só que Deus, ele tem as maneiras de fazer a gente viver o propósito dele na nossa vida. E talvez você tenha um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida de te levar para outro país. Sabe, às vezes ele tem uma profissão para você nesse outro país, ele tem um trabalho, ele tem uma graduação, ele tem algo incrível para você em outra nação e tá tudo bem. E a Nádia, ela me mandou uma conversa nossa bem antiga sobre isso, basicamente, onde eu fiz um processo seletivo para uma faculdade do Rio de Janeiro, em que eu queria muito estudar lá, eu queria fazer letras em inglês. E quando eu vi o valor que eu pagaria, eu tinha esse valor, tinha condição na época de pagar esse valor, mas eu fiz a comparação do valor que eu pagaria por mês na faculdade e o valor que eu investiria indo para fora. Eu falei, cara, entrei para uma faculdade, gente, a faculdade era toda em inglês, tipo assim, todas as matérias lecionadas em inglês, era tipo, literalmente uma imersão mesmo na língua, assim, dentro do curso universitário. E essa faculdade nem existe hoje, inclusive, ela faliu. Mas era para você ver, né? Eu iria entrar numa faculdade por causa disso. E ali eu falei, uma gerente que eu tinha na época falou, Rodrigo, por que você não vai fazer um intercâmbio? Por que você não vai para Dublin? Ela ainda falou assim, errado, né? Ela falou assim, por que você não vai para Dublin? Aí eu, que Dublin? O que é isso? O que é Dublin? Nunca ouvi falar disso. E aí eu fui procurar, vi que era um país chamado Irlanda, que é uma ilha que tem na Europa, perto da Inglaterra. E aí eu olhei aquilo, fui estudar sobre, não gostei. Conheci depois uma menina que também foi. Assim, o que dizia é que só vai brasileiro para lá e que você escuta português na rua com a maior naturalidade. Aí eu falei, eu não vou gastar um dinheirão para ficar falando português em outro país. Então, mas é o que os brasileiros fazem, tá? Eles investem dinheiro para ir para outro país, para ficar falando português em outro país, para viver a cultura do Brasil em outro país. Assim, não dá para entender isso. Você deixa de crescer quando você faz isso. Mas aí eu olhei o valor da viagem e o valor da faculdade. Eu falei, eu vou para outro país fazer esse intercâmbio. E aí, a princípio, eu queria ir para a Inglaterra. Perdão, a princípio eu queria ir para os Estados Unidos. Procurei sobre a Inglaterra também. E já estava tudo certo, inclusive, para eu ir para a Califórnia, para São Francisco, que era perto de uma igreja que eu curto muito, que é em Reading, a Bethel Church. Então eu pensava, cara, eu vou congregar na Bethel, não sei o quê. São 3 horas de viagem até a Bethel, loucura da minha cabeça.
E um dia eu procurando na internet vídeos sobre Estados Unidos, intercâmbio nos Estados Unidos. Então, é aí que vem a questão da fé. Começa a aparecer para mim só Dublin, 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 Aham. Dublin. Aí eu quero saber, eu vou assistir esses vídeos de Dublin, vamos ver o que é isso. Gente, eu me apaixonei pela Irlanda. Meu coração começou a queimar como se, sabe, como se eu soubesse que eu tinha que ir para aquele país. Passou um tempinho, quando já estava tudo pago para ir para a Irlanda. Uma pessoa, inclusive daqui da Argentina, ela foi... Perdão, eu encontrei um cara aqui da Argentina no Rio de Janeiro. Ele não me conhecia, ele não sabia nada sobre mim, nada sobre a minha viagem. E ele literalmente começou a falar para mim tudo sobre essa viagem que eu estava para fazer e falou: você não está indo simplesmente para fazer uma viagem de intercâmbio, mas você está indo para sua viagem missionária. E aí eu lembrei de todas as vezes que Deus falou comigo que eu iria fazer uma viagem missionária e fui para a Irlanda, fiquei um ano lá, cumpri o que eu tenho que cumprir lá, voltei da Irlanda fluente em inglês. Eu tinha amigos brasileiros na Irlanda, sim. De vez em quando eu comia, sim, no restaurante brasileiro. Porém, os meus amigos brasileiros na Irlanda, eles eram amigos em comum dos meus amigos estrangeiros. Então, automaticamente, eu não falava em português na Irlanda. Claro. Eu tinha que falar em inglês com os meus amigos brasileiros, porque sempre tinha um estrangeiro no meio. Então, assim, por mais que eu estivesse no meio de brasileiros, ao mesmo tempo eu estava praticando o idioma. Então, eu acabei ficando fluente no inglês em 10 meses, na verdade. Eu lembro que eu cheguei em janeiro de 2015, e aí eu lembro que quando chegou em outubro de 2015, eu não pensava mais para traduzir, para nada. Eu já falava inglês assim com muita naturalidade. E aí eu voltei para o Brasil, continuei trabalhando com turismo, com essas questões assim, Antes de você continuar, a parte de você voltar, como é que foi? Então, você foi como intercâmbio, né, lá para a Irlanda? Como é que foi o processo de visto, essas coisas, entrar na imigração? Conta como o que você lembra, como é que foi? Na minha época, para você poder... Tem várias formas de você ir para a Irlanda. A maneira que eu fui, na minha época, como funcionava, foi como estudante de língua inglesa. Você pode ir tanto como estudante de língua inglesa ou como estudante universitário. O visto de estudante, tanto de inglês quanto de faculdade, você recebe... na minha época, você recebia um visto de um ano. Você podia estudar durante 6 meses e depois ter mais 6 meses de férias. E você poderia renovar até 7 anos. Você poderia renovar durante 7 anos esse visto. Depois de 7 anos, aí já era. Se você não arrumou um emprego lá que te deu visto de trabalho, você tinha que voltar para o Brasil ou sair da Irlanda. Mas no meu caso, hoje em dia, se eu não me engano, não é mais um ano. Hoje em dia são 8 meses. E você pode renovar durante 7 vezes ainda, mas nesse período de 8 em 8 meses, se eu não me engano. Eu não lembro, eu não sei como é que tá agora, mas eu acho que tá mais ou menos assim. E aí eu tenho o direito de renovar mais 6 vezes, inclusive, se eu quiser voltar para a Irlanda, eu tenho mais 6 anos lá. E aí você se matricula numa escola e você não precisa dar entrada no visto aqui, é só você ir para lá com a sua carta da escola, com o local que você vai se hospedar. E aí você entra, você tem que comprovar que você tem 3.000 euros na sua conta. E se você comprova que você tem 3.000 euros e você tem essa carta da escola, você consegue morar estudando e trabalhando legalmente na Irlanda. A Irlanda, ela te dá esse poder de você trabalhar legalmente lá se você for estudante. É como aqui também. 3.000 euros naquela época, né? Provavelmente hoje Não, eles devem não, estar... continua. Ah, que ótimo. Então é baixo. Então é baixo como porque comprovar aqui, não. o custo base da Irlanda, tipo assim, você consegue viver na Irlanda com 500 euros por mês, apertado, tipo assim, muito apertado, passando quase fome. Você consegue com 500 euros viver na Irlanda todos os meses. Se você sabe mexer com dinheiro, se você sabe se programar, se organizar, você consegue, porque eu já consegui viver durante alguns meses na Irlanda com 500 euros, depois aumentou. Mas no início eu vivia com 500 euros na Irlanda todos os meses, apertado, mas eu vivia. E como é que foi o processo? Porque eu sei que você trabalhou lá. Como é que foi? Primeiro, né, antes de você falar disso, como é que foi você chegar lá no país, né? Porque foi a primeira vez que você saiu do Brasil e foi para lá. Como é que, quando você pisou lá, como é que foi? O que você sentiu? Você vê todo mundo falando inglês lá? Como é que você sentiu?
Eu pisei na Irlanda pensando que eu iria ficar lá uns 6 meses só. Eu falei, eu não vou tirar férias aqui, eu vou ficar só 6 meses, aprender o inglês Uhum, e voltar para o Brasil, né? Que eu queria, como eu falei ali naquele vídeo, eu queria realmente ser um intérprete, um tradutor, alguma coisa assim, do tipo um uhum. professor de inglês. Minha visão era essa. Só que quando eu pisei na Irlanda pela primeira vez, que eu senti aquele ar gelado de janeiro, eu parei, eu falei assim, cara, eu sinto como se eu tivesse. Eu não acredito em reencarnação, tá, gente? Eu não acredito. Eu acredito que a gente vê aqui, ele só tem uma chance aqui para dar certo na vida. A gente não vai Uhum, voltar. uhum, Mas a sensação que eu tinha no meu coração é que eu nasci para Irlanda. É que, tipo assim, é como se aquele lugar sempre fizesse parte de mim, é como se eu tivesse crescido naquele lugar. uhum. E a sensação que eu tinha era: caraca, eu encontrei o meu lugar. Esse lugar que eu tô é o Uhum. lugar que eu nasci para viver. E, assim, depois de 3 meses eu já estava falando que eu queria ficar um ano, depois de 6 meses eu já estava falando que eu queria viver para sempre na Irlanda. Inclusive, assim, Uhum. às vezes eu não posso ver foto, porque eu choro até hoje, porque assim, eu sou apaixonado. Eu só não tô na Uhum. Irlanda, gente, porque não é a vontade de Deus. Porque se Deus falasse para mim, vai para Irlanda, eu tinha ido para Irlanda. Não é porque realmente não, Deus não quer isso de mim lá. Mas essa era a minha sensação que eu tive. Cara, Uhum. eu nasci para esse lugar. E talvez essa vai ser a sua sensação, porque eu acho que todo mundo que eu conheço que mora É fora em outro verdade, país, que gosta e que ficou, eles falam isso. Cara, eu sou é brasileiro, eu amo o verdade. Brasil, mas sei lá, eu me sinto parte dessa nação. E, por exemplo, eu estou na Argentina, mas eu não me sinto parte da Argentina. Eu sinto que a minha passagem pela Argentina é passageira. Mas quando eu estava na Irlanda, eu me Uhum. sentia parte da Irlanda. Quando eu passei Uhum. pela Holanda, eu me sentia parte da Holanda. Quando eu passei pela Uhum. Alemanha, eu me senti parte da Alemanha. Então, assim, esses países que eu já passei assim, na Europa, eu me senti parte. Por exemplo, eu já morei no Chile, eu não me senti parte do Chile. Eu não me senti, Uhum. eu faço parte do Chile. E é incrível o Chile, é incrível a Argentina. Sim. Apesar dos Uhum. problemas econômicos que tem na Argentina, é um país legal de se Uhum. viver. Mas assim, eu, eu, Uhum. eu não me sinto parte, eu não me sinto parte daqui. Mas lá eu me sentia muito parte de lá. Sim, é como eu aqui também. Não é só a Espanha, né? A Europa está no meu coração. Eu sei que Deus me trouxe para a Europa, né? Eu já Sim. morei em Berlim, moro aqui. Eu sei que minha casa hoje é a Espanha. Eu tenho minhas raízes, posso dizer assim, minha vida econômica, trabalho, casa, é tudo aqui. Mas se Deus falar que eu tenho que ir para outro lugar, eu alugo aqui e vou para outro lugar. A minha Mas eu sei que é esposa, tudo no tempo dele. A minha esposa também morou por um tempo na França, né? Ela estudou lá, parte da Uhum. graduação dela ela fez na França, e ela também tem a mesma sensação, nasci para a França, que é o meu lugar. Mas isso é importante nessas convicções, porque isso facilita muito, né? Nós estamos falando da sensação de chegar no país, porque é importante lembrar que se você está indo morar num lugar, você tem que romper, quebrar as pontes ou cortar um cordão umbilical com o Brasil. Porque senão você, infelizmente, não avança, não cresce. Você, claro, tem pessoas que vai para fora, esse tempo, por exemplo, que você teve, você foi para fora, você sabia que ia voltar para o Brasil, mas talvez você viu que também o cordão umbilical foi cortado e você não sentia. Você sabia que tinha que voltar por um propósito, mas também você estava aberto que se Deus falasse para você ficar, você ficaria, né? Porque isso é importante. Nádia, eu conheci alguns brasileiros lá fora, que inclusive são meus amigos, e que Uhum. voltaram na, na, eles voltaram perdão, eles estavam comigo na Irlanda e eles voltaram para o Brasil e eles não falam inglês. Para Ah, você ter tá uma vendo? noção, eles estavam na Irlanda e eles, quando se uniam para assistir filme, eles assistiam filme dublado. Hum. Mano, o que você tá fazendo com o dinheiro que você gastou para você ir? Porque não é Claro, barato. Naquela época não era barato, hoje em dia, então tá mais caro ainda por conta sim. da valorização do euro. Então, assim, Uhum. por que você vai para outro país para assistir filme em inglês, para comer feijoada e falar português? Pelo amor de Deus, gente, pelo Claro, amor de Deus, isso não entra na minha claro. cabeça. Na minha também não. Claro, é importante você também ter o contato, mas lembrando que 90, Sim, 10, 90, 10, isso. 90% com pessoas do país ou de outras culturas dentro do país praticando ali o idioma e 10% com brasileiro, porque também a gente, né, nós brasileiros somos diferentes, não tem jeito, a Sim, gente gosta de estar junto.
Eu comia feijoada lá, tinha um local que era um buffet livre. Tipo assim, você pagava Uhum. 5 euros, Nádia. 5 euros se você comia Barato, comida brasileira à vontade. Era um all you can eat, barato. né? Um buffet livre, um rodízio de comida Uhum. brasileira por 5 euros. 5 euros tá quanto? 5, 10, 15, 20, 25, tá uns 30 reais. Por 30 reais no exterior era maravilhoso. Os gringos Claro, iam com claro. a gente levava os gringos também para comer lá. Eu falava assim em português, eu tinha ainda acesso à cultura brasileira. Eu acho que a gente não pode perder isso, são as nossas raízes. Uhum. A mesma coisa do sotaque, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho sim do sotaque brasileiro quando a gente Uhum. fala algum idioma. São as nossas Uhum. raízes, é a nossa cultura. Uhum. Mas a gente precisa entender que a gente está em outro país, a gente precisa se abrir para conhecer, para Claro, experimentar. claro, claro. E o seu processo de volta para o Brasil? Como é que foi o sair, deixar, né, o Foi voltar? horrível. Porque depois só lembrando, você voltou e depois você voltou de novo com as missões, né? Você foi você Sim, veio 2 vezes aqui para a Europa, né? Tá, sim. então essa primeira vez, como é que foi? Porque depois você conta a outra parte que você veio, que você passou nos outros países. Resumindo assim, Deus mandou eu voltar para o Brasil, eu obedeci, fiquei Uhum, arrasado, eu chorava no aeroporto voltando, parecia que alguém tinha matado alguém assim da minha família, porque eu chorava, chorava, não uhum, queria voltar. Voltei para o Brasil uhum, e para mim no início não foi tão difícil me adaptar à volta ao Brasil, porque uhum, logo assim que eu voltei para o Brasil, eu fui contratado por uma empresa onde eu falava inglês também praticamente o uhum, tempo inteiro, né, dentro dessa empresa, onde tinha muitos uhum, estrangeiros, gente de tudo que era parte uhum. do Brasil. Então eu me sentia nesse ambiente ainda de Que Dublin. ótimo. Aí, por conta da crise que teve no Rio de Janeiro, metade da empresa foi mandada embora. Eu fui uma dessas pessoas que teve que ser desligada. Ah, Uhum, me mudei para o Chile, peguei o dinheiro que eu tinha feito naquela época e fui morar no Chile. uhum, Porque falam que o Chile é a Europa da América do Sul, e é realmente. Só que eu não me uhum, adaptei, não era sobre. Eu descobri que não é sobre a cultura europeia, é literalmente, realmente, o meu coração tá lá na Europa, uhum, uhum, num local parecido. Porque parecido até que a Argentina, muita coisa parece que é a Europa, e eu não sinto a mesma coisa que eu uhum, sentia lá, né? uhum, Então, eu fui para o Chile, fiquei 3 meses no Chile, voltei para o Brasil, e é aí que uhum, começa eu ter essa crise de estar fora daquilo que Deus me chamou para estar, né? Eu fui trabalhar em uma empresa que não era aquilo que meu coração queimava para trabalhar, por mais que tenha sido incrível, tenha crescido na empresa, uhum, eu fiz uhum, história nessa empresa, mas uhum, não era o que Deus tinha para mim. Então, depois de. Eu voltei para o Brasil em 2015, eu estava na Irlanda, 2016 eu volto para o Brasil, 2016 eu vou para o Chile, e aí volto para o Brasil antes do ano terminar. No final de 2016 até o início de 2018, eu fico no Brasil. Em 2018, eu uhum, venho para a Argentina para uma viagem missionária pela primeira vez aqui nessa nação. uhum, Eu me apaixonei uhum, pela Argentina. Eu fiquei 10 dias em Buenos Aires e eu não me apaixonei uhum, pelo local, mas eu me apaixonei pelas pessoas. E aí tem a ver com a minha missão como missionário. uhum, Eu sou uhum, louco pelo povo argentino, eu quero ver o povo argentino recebendo Jesus. A galera aqui, por mais que seja considerado um país católico, não tem nada de cristianismo aqui, muito menos de catolicismo. A galera nem vai mais na uhum, igreja católica, só está incluindo ali no censo. Então, assim, meu uhum, coração queima por esse lugar. Eu volto da Argentina falando, cara, eu nasci para isso, eu quero continuar realmente, eu nunca deveria ter parado. E aí, em uhum, 2019, eu me mudo para uma fazenda, que era uma base missionária no interior de São Paulo, no meio de uma Mata Atlântica, uhum, e dali em diante eu começo a viver literalmente, realmente, integralmente como missionário, fazendo missões de curta duração de 3 em 3 meses. Né? Então a minha primeira viagem foi pro. Aí com essa equipe eu fui para Inglaterra. Não, desculpa, não fui para Inglaterra. uhum, Eu já tinha ido para Inglaterra antes, mas só para viajar. Eu fui para Holanda, Alemanha, uhum, Áustria e República Tcheca. A gente ficou 3 meses na Europa, passando por esses países, evangelizando. uhum, Aí eu volto para o Brasil falando: Meu Deus, eu preciso voltar para a Europa, eu preciso voltar para a Europa. Porque eu tinha a oportunidade, inclusive, de ir para a Inglaterra direto, da República Tcheca, que foi o último país, ir para a Inglaterra, pegar um ônibus e ir para a Inglaterra. Estava muito barato, estava dentro uhum, das minhas condições financeiras. Lá eu tenho contato uhum, que me arrumaria trabalho, etc. Eu trabalharia na obra, uhum, lavando louça, sei lá. Eu não tenho problema com isso, eu quero fazer dinheiro. uhum. Vagabundo não sou. E aí
Deus mais uma vez falou comigo, você não vai ficar aqui, você vai voltar para o Brasil. Então, mais uma vez eu obedeci a Deus e voltei para o Brasil. Uhum, Isso que eu volto para o uhum, Brasil, Deus ele fala comigo exatamente para eu mergulhar mais ainda nessa fazenda, morar nessa fazenda de uhum, vez. E aí eu uhum, fiquei ali uhum, mais quase 2 anos, sei lá, 3 anos dentro dessa fazenda. Fui para o sertão, morei 3 meses no sertão, foi incrível também, super moraria no sertão, assim, eu achei que eu não ia gostar e eu fiquei apaixonado pelas uhum. pessoas. É claro que o local, o sertão, eu não queria morar lá, mas as pessoas do sertão Sim. me conquistaram, me apaixonei pelo sertão da Bahia e voltei para o Brasil, fiquei uma temporada depois no Rio de Janeiro e Uhum. ouvi Deus falando comigo que era para eu vir para a Argentina, então eu me mudei para a Argentina e agora eu moro na Argentina e não sei quando é que eu vou sair. Eu acredito que eu deva sair da Argentina daqui a uns 5 anos. Uhum. E com todo esse processo, né, falando um pouco da questão financeira, né, a gente sabe o quanto a gente precisa de fé, né, porque, assim como você falou, nós não viemos de família ricas, nós não tínhamos ninguém para vir, toma esse dinheiro e toma e vai embora. Como é que foi isso dentro de você como é que aconteceu as coisas na parte financeira, né? Eu tenho pouco a pouco contado a minha história, que são milagres atrás de milagres, para incentivar as pessoas que, se você decide, as coisas acontecem. O dinheiro simplesmente é uma ferramenta para cumprir aquilo que nós temos no nosso coração, né? Comenta um pouquinho, como é que foi isso? Foi milagre. Quando eu fui para a Irlanda, não tem como eu entrar nisso daqui, até porque não é o foco da live, mas eu venho de uma Uhum, família completamente tóxica e abusiva. Então, jamais a minha família me daria dinheiro para eu ir para a Irlanda. Né? Jamais a minha uhum, família me daria dinheiro para isso, mas aconteceu um milagre. Eles me deram, né, dinheiro para olha eu ir para a só. Irlanda. Como eu falei, minha família não é rica, então minha família não Uhum, era, né, rica, então ah, eles me deram o dinheiro exatamente, os 3.000 euros, o valor da escola uhum, que fez e a passagem. uhum, Foi só isso que eles me deram. Na verdade, eles me deram 4.000 euros. E aí foi a única coisa que eu consegui deles. uhum. Cheguei lá, tinha que arrumar emprego. A Nádia sabe como é que Claro. é. Por mais que seja, tem esse deslumbre, ai, vem, não sei o quê. Gente, é igual no Brasil. Tu tem que correr atrás, botar Tem. currículo e sair debaixo de chuva, porque na Irlanda chove quase todos os dias, faz frio quase todos Uhum, os dias. O verão da Irlanda, gente, são 10 graus. 10 graus, então, ou uhum, seja, então é frio o ano inteiro. E eu uhum. debaixo de chuva entregando currículo e tal, porque eu tinha que conseguir emprego. Minha família não tinha dinheiro para me mandar e para me manter. Claro. Ah, quando o meu dinheiro já tinha acabado, na verdade, esses 4.000 euros já tinha acabado e eu não tinha para onde ir, eu não tinha como pagar meu aluguel, porque o aluguel na Irlanda é muito caro. Se você for converter para real, minha família jamais teria dinheiro para me mandar. Sim. Quando eu tava tipo assim, e agora? Eu vou morar na rua, eu consegui um emprego e eu consegui trabalhar no restaurante de um aeroporto, do aeroporto principal, na verdade, de Dublin. E a partir Uhum, dali, eu comecei a trabalhar no restaurante, eu limpava a mesa, depois eu trabalhei limpando estádio, eu passava a noite toda catando papel do chão do estádio, ficava sem coluna, mas uhum. 2 dias trabalhando, limpando estádio, pagava o meu aluguel. dois Olha dias só. pagava o meu Nossa. aluguel. E depois eu trabalhei também descarregando caminhão. Eu não tenho Uhum, problema com isso. Se eu tiver que trabalhar, eu pego qualquer coisa para trabalhar. Até porque, por mais que seja um trabalho duro, na Irlanda, na uhum. Europa, se você ganha Na pelo menos Europa, um é. salário mínimo e você faz uma boa quantidade de horas trabalhadas, você consegue Uhum, sobreviver. Você não vai viver sem uhum, aluguel, sem comida. Talvez você não vai ter uhum, luxo, mas você vai uhum. conseguir viver. E conforme você vai crescendo e vai trabalhando lá, você vai conquistando as suas coisas de pouquinho em pouquinho. Não é algo assim. Você não vai morar no exterior e as coisas vão cair do céu sobre você. Você vai conseguir trabalhar numa mega empresa que vai te dar um mega salário. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode. Não é o que acontece geralmente. Não é. Os casos não são assim. Você rala muito, na verdade. Mas a Uhum, diferença de se trabalhar na Europa e de se trabalhar no Brasil é que muitas das vezes você rala, rala, rala no Brasil e não chega em lugar nenhum. Na Europa você rala, uhum, rala, rala e chega no uhum. lugar que você colocou como alvo, como meta no seu coração. É verdade. E é importante você falar isso, né, para quem
quer mudar, é fundamental você estar aberto a trabalhar ainda naquilo que aparece. Claro, se você vem com visto de trabalho, porque alguma empresa te contratou, ou de estudante e as empresas te contratam, é diferente, mas até isso você tem que estar aberto, no caso aí nada contra os trabalhos mais simples, posso dizer assim, porque são super pesados, porque eu já trabalhei cuidando de pessoas, já trabalhei limpando casa, limpando banheiro, e sem nenhum problema. Estou viva até hoje, se precisar voltar, vou trabalhar, mas eu creio que não vai precisar, porque esse processo na minha vida, eu creio que já concluiu, pelo menos aqui na Espanha. Se eu for para outro país e precisar trabalhar, eu vou fazer isso. Mas isso é importante, se você quer morar aqui fora, seja aqui na Europa ou qualquer outra parte do mundo, esteja aberto a trabalhar em lugares que talvez outras pessoas não queiram trabalhar. Só que pelo menos você vai ter para pagar o seu aluguel, porque a gente sabe o que é, né? Você ter 500 euros para se manter, 300 euros, né? A gente sabe, mas é uma fase, né? É uma fase. E se a gente não correr atrás de se conectar com as pessoas certas, que pode linkar. O que eu vejo aqui muito na Europa no Brasil tem, mas aqui eu vejo muito mais a questão de ter indicações, né? As pessoas indicam as pessoas com caráter, sabe que a pessoa faz um bom trabalho. Então, se você vem para cá, se conecta com as pessoas certas, pessoas que você sabe que vai te indicar para você fazer um trabalho, que a pessoa vai te dar referência. E outra, e seja uma pessoa também de caráter, né? Não vai. Porque aqui, pelo menos na Espanha, acontece muito das pessoas querer pagar 5 euros a hora, sabe, para limpar uma casa. Isso já é para mim é escravidão, sendo que a hora, no mínimo, tem que ser 10 euros para limpar uma casa. Então, tanto nós que já estamos aqui, as pessoas que moram aqui, também honrar essas pessoas que estão vindo, porque é digno você. Talvez você não tenha, mas você faz um acordo, alguma coisa, mas não explora, né, as pessoas. E não se permitam ser explorados, mas estejam abertos a trabalhar naquilo que aparece, porque é uma fase. Vai chegar um momento que você vai crescer, vai aprender a falar o idioma e você vai conseguir trabalhar numa empresa, né? Eu digo porque eu comecei todo o meu processo de chegar aqui, trabalhar de interno, que é morando na casa da pessoa. Depois começar a trabalhar de externo, eu trabalhava em várias casas durante a semana. E quando saiu minha documentação foi quando eu consegui voltar para a área de informática e trabalho com informática desde então. Voltei, né? Porque no Brasil eu trabalhava com isso. Então é um processo. E eu estou no meu crescimento profissional também aqui. Do que eu era em 2018, quando saiu minha documentação, hoje eu cresci muito, inclusive financeiramente. Não sou milionária ainda, mas eu tenho como foco ser milionária, para poder ajudar missionários. Eu também sou, né? Eu creio que eu também sou missionária. É isso aí. Mas eu creio que nós somos prósperos, né? Eu creio, igual o Rodrigo, com toda a história dele, eu creio que ele pode, de alguma maneira, gerar recursos que vai poder manter ele. Que não só, claro, é importante a gente ter alguém que nos oferte, né? Eu vivi muito tempo de oferta. Teve um tempo, quando eu consegui o trabalho, quando eu vim aqui para a Espanha, eu tinha uma pessoa que continuou ofertando, e quando eu consegui receber o meu primeiro salário, falei com a pessoa, falei assim, ó, não precisa mais ofertar, porque agora eu tenho um trabalho. Agradeço por tudo que você fez, tudo que aconteceu. Eu sou grata a essa pessoa, porque eu estou hoje justamente por causa dessa. Convertendo não dava muito em euros, mas ajudava tanto, sabe, essa oferta. E então, mesma coisa. Estejam abertos para trabalhar aonde aparecer, e estejam abertos também para receber ofertas de pessoas. Nós, né, missionários, mas tem pessoas que vêm para cá para trabalhar ou para fazer uma universidade, e às vezes vai aparecer alguém que sentiu de Deus e te abençoe. Esteja aberto também para isso. E valorize isso, né? Porque você não sabe a condição de vida da pessoa que está te ofertando. Então, valorize o recurso que ela está te dando, né? Sim. Nádia, e inclusive muitas das outras viagens que eu fiz foi por conta de eu ter feito essa viagem para a Irlanda, por eu ter morado durante um ano na Irlanda, por eu ter investido em aprender o inglês, por eu ter investido em relacionamento, porque eu cheguei na Irlanda, Nádia, eu tive somente 8 semanas de curso de inglês, e aí a minha escola de inglês faliu. Ela fechou.
e eu não tinha mais ninguém me ensinando inglês. Todo o inglês que eu aprendi na Irlanda, eu aprendi na prática, me relacionando com os estrangeiros, tanto nativos quanto de outros lugares que não falavam português, e aí a gente tinha que falar em inglês, e isso destravou o meu inglês. Quando eu voltei para o Brasil, essa empresa que eu trabalhei no Brasil, que eu falava inglês o dia inteiro lá, ela me pagava muito bem. E eu recebi tanto dinheiro, que quando eu tive que sair da empresa para ir para o Chile, eu fui exatamente com o dinheiro dessa porta que se abriu, porque o meu inglês tinha ficado fluente na Irlanda. Inclusive, eu não coloquei o currículo lá. Eu cheguei no Brasil e aí eu falei, cara, agora eu preciso arrumar um emprego. Vamos lá. Aí eu lembrei, eu acho que era o vagas.com. Eu falei assim, vou atualizar meu currículo no vagas.com. Nádia, eu acabei de atualizar o meu currículo no vagas.com e acabei, assim, de atualizar. Recebi uma chamada do gerente desse lugar falando, olha, eu vi aqui que você acabou de voltar do exterior, né? Que você morou um ano fora. Aí eu, sim, ele, não, vem cá que eu quero conversar com você. E aí eu fui lá e todo mundo que trabalhava comigo também já tinha morado fora, também já tinha tido uma experiência, era uma prioridade que o hotel tinha feito. E eu já tinha escutado sobre isso, que no Brasil, se tem alguém na entrevista que já fez intercâmbio, uma pessoa que não fez, eles dão prioridade para quem fez o intercâmbio, porque uma pessoa que fez intercâmbio, ela é aberta a tudo, ela é flexível, ela é resiliente, ela tem muito mais preparo até emocional para alguns tipos de cargos do que uma pessoa que não fez intercâmbio. Então, eu consegui esse emprego, ganhei muito dinheiro lá e fui para o Chile. Aí, beleza, no Chile eu trabalhei e tal, voltei para o Brasil. Quando eu larguei emprego, tudo, para ser missionário em tempo integral, o valor inicial que eu invisto em missões foi exatamente o valor também dessa outra empresa que eu estava trabalhando, e eu só estava lá, um dos motivos era porque eu falava inglês e espanhol fluente. Então, assim, falar idiomas vai abrir portas para você. E quando você faz um intercâmbio, você fica muito mais emocionalmente, e talvez até mais emocionalmente preparado para algum tipo de cargo no mercado de trabalho. Então, a Irlanda, na verdade, abriu portas para mim. O inglês abriu portas para mim. O espanhol do Chile, depois que eu aprendi espanhol do Chile, abriu portas para mim. E agora eu estou aqui vivendo na Argentina. Sim. E que conselho você daria para as pessoas que desejam ir para fora? Hoje, com toda a sua experiência que você tem, o que você diria para essas pessoas? Estude um pouco do idioma, do local que você vai. Vá pelo menos falando o básico ou o intermediário. Básico que eu falo não é, eu sei pedir comida. Não. Básico não é isso. Saber pedir comida é saber palavras soltas, saber frases soltas. Isso não é inglês básico, isso não é o básico, idioma nenhum básico. O básico de um idioma é você saber conversar. Ainda que você não tenha um vocabulário tão extenso, você consegue falar algumas coisas. Talvez você não vai entender tudo, mas você já vai se virar. Então, sabe, não vai para outro país só falando português. Aprende o idioma, deixe de ser preguiçoso, sabe? Até porque para estar em outro país você não pode ser vagabundo. E desculpa, se você não consegue aprender o idioma antes de você ir para qualquer país, você está sendo vagabundo. Desculpa o termo da palavra, vou falar algo forte dessa maneira. Mas vamos embora, começa a aprender. Duolingo tá aí. Eu estava trabalhando numa empresa onde eu atendia franceses. Eu abri o Duolingo, comecei a estudar francês e eu conseguia conversar pequenos tipos de conversa com os franceses para conseguir ganhar dinheiro deles. Tipo assim, eu tinha que fechar alguns negócios com eles, então eu tinha que falar em francês com eles algumas coisinhas. Porque quando você fala o idioma, a pessoa se abre para você. Então, cara, aprende, vai no Duolingo. Se você não tem dinheiro para pagar um curso, vai no Duolingo. Quer ir para a França? Tá aqui minha esposa, professora de francês, morou na França, fala francês pra caraca. Trabalha dando aula na UERJ online, no programa que tem na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Me chama aqui no privado que eu te apresento minha esposa para você aprender francês com ela. Quer inglês? Não tem vaga mais com ela e ela nem gosta de dar aula de inglês. Ela abriu uma turma e vai ficar só nessa turma. Mas é assim mesmo. Não, é importante você falando isso, né? Porque quando eu fui para a Alemanha, como foi algo assim, em 6 meses, eu peguei algumas coisas, só que eu já vim estudando espanhol. Olha que incrível, desde 2012, porque eu sabia que Deus ia me enviar para algum país que falasse espanhol. Só que eu pensava que eu ia para Bolívia. Eu tinha, sabe, tão forte. Eu gosto tanto dos bolivianos.
Eu pensei que eu ia para Bolívia. Porque eu tinha, na época, no meu grupo lá, eu tinha as pessoas, tinha 2 bolivianos nesse grupo que eu tinha. E então, só que eu sabia me comunicar, mas não fluente, né? Então, aí eu comecei em 2012 a ler a Bíblia em espanhol. E eu comecei a ouvir pregações aqui, lá aí da América do Sul, da onde foi? Da Colômbia. Tem uma igreja aí que eu gostava muito de escutar as pregações deles, e eu comecei a ouvir para praticar o meu ouvido. Então eu pensava que Deus ia me mandar para um país que falasse espanhol, né? Só que quando Deus falou que era para vir, que ia mandar para fora e que ia ser Alemanha, eu falei, o que que eu vou fazer na Alemanha? Só que o mais interessante é que quando eu estava indo pro avião, saindo lá da onde que eu estava, uma pessoa chegou a mim e falou assim, Deus vai te usar muito com quem fala espanhol. Nada a ver, Uau. né? Eu tô indo para Alemanha, o que que tinha a ver? Só que eu entendi, né? Porque eu até contei essa semana uma parte, ou melhor, eu vou contar. Isso eu tô contando agora, mas eu vou Eu não completar lá lembrava no. disso. Você falando, eu lembrei agora. Você me apresentou até aquele seu amigo que estava em Dublin também, que estava passando por Sim, alguns problemas. Você falou, sim, Rodrigo, conversa com ele. E agora eu lembrei, você conheceu ele na Alemanha. É na verdade. Alemanha. Foi na Eu não mesma época, lembrava assim. disso. Infelizmente, eu perdi o contato dele. Nunca mais eu falei com ele. E aí, eu chegando lá, né? Depois eu vou postar esse vídeo, porque pouco a pouco eu tô contando a minha história, mas dando uma pincelada. Quem me abençoou, porque eu fui para a Alemanha com 150 euros, você sabe que 150 euros para morar não é nada, 50 euros, né? não é nada. E sem casa para morar, né? Eu só tinha um hotel. Uau. Só que aí uma família boliviana me adotou. Então eu Caraca. comecei a entender as coisas, o que Deus estava fazendo. E essa família, ela me ajudou tanto no processo de eu treinar também o espanhol, porque eu tinha que falar com ele em espanhol. O alemão não falava. Eles falavam um pouquinho de português, mas pouco, então eu tinha que, sim ou sim, como diz aqui na Espanha, falar espanhol. E isso me ajudou porque no processo, porque eu tentei dar entrada no visto lá na Alemanha, infelizmente não deu certo por questão financeira, não tinha como eu comprovar a renda que eles pedem. Até tentei, mas não consegui. E aí, orando, ficou claro que o lugar que eu tinha que vir era a Espanha. E aí eu entendi o porquê. Na verdade, foi uma ponte. Eu amo Berlim, se eu pudesse morar lá de novo, mas eu amo também aqui a Espanha, o céu aqui sempre é azul, a diferença lá de Berlim, que o céu é como a Irlanda também sempre cinza, mas o quanto é importante, eu me preparei no espanhol também, mesmo que pouco, porque hoje eu sou fluente aqui, mas eu me preparei lá atrás. Não fiz isso com alemão, depois eu comecei a ler a Bíblia em alemão, na época que eu estava, eu comecei a estudar na escola, mas depois aí depois que eu saí, não fez tanto sentido eu continuar, porque eu tinha que ficar fluente no espanhol. E hoje eu estou praticando inglês, né? Quero ficar fluente no inglês. Então, é importante mesmo isso de você investir, né, no idioma, de você, pelo menos, a maior dificuldade que eu tive quando eu comecei a atender, né, por telefone foi ouvir as pessoas. Então, pratique com alguém que fala outro idioma e tente, mesmo que seja para perguntar: oi, como é que você está? Você está bem? Onde você mora? Pergunta bem idiota, mas para você treinar o seu ouvido, né? A pessoa, o problema é que a pessoa às vezes fica com vergonha, mas quem tem vergonha não chega a lugar nenhum. Gente, eu Nossa, sou tímido, tá? Eu batalho com timidez. Quem me conhece não diz que eu sou tímido. Quem tá aqui na live que me conhece, eu vou falar que eu sou tímido, vão falar, você não é tímido. Gente, eu morro de vergonha de falar com os outros. Eu tô aqui na live morrendo de vergonha de falar com o público. Eu sempre morro de vergonha, dá frio na barriga. Mas se eu ficar com dá. vergonha, eu não chego em lugar nenhum. Então, o que eu faço com a minha Uhum. vergonha? Olha lá, ó, os outros tímidos, kkkk. O que eu vou fazer com a minha vergonha? Eu pego a minha vergonha, eu mando pro quinto dos infernos, porque a minha vergonha não vai me Sim, levar em lugar nenhum. Então, você precisa romper com a vergonha. Não sei do que claro. você tem vergonha. Talvez você tenha vergonha de falar um idioma, talvez você tenha vergonha de fazer alguma coisa. Cara, peita a sua vergonha, pega a sua vergonha, bota no lixo, porque senão você não Uhum. vai romper. Pessoas tímidas e Uhum. envergonhadas não chegam em lugar nenhum. Uhum. Uhum. Eu ouvi uma pessoa essa semana. Se vocês colocarem no Google, vou deixar até registrado, porque eu sabia que um dia eu ia usar isso. Se vocês colocarem no Google a palavra tímido, sabe o que quer dizer uma pessoa tímida? É uma pessoa covarde. Uau.
E o que Eu que é não a creio que você pessoa... é tímido. Eu não creio que você é tímido. Eu creio que você é como eu. Você é introvertida. É diferente. Introvertida é Não, uma eu sou coisa. extrovertido. Eu sou extrovertido. Você é extrovertida. Eu sou introvertida. Então, eu sou Eu extrovertido. chego no lugar e não falo com ninguém. Por isso que as pessoas não acreditam quando eu falo de timidez, Olha porque eu isso. não sou introvertido. Eu sou extrovertido, eu sou expressivo, eu falo, eu rio alto, Uhum. mas eu morro de vergonha. Só que o que que é uma pessoa corajosa? É uma pessoa que não tem medo? É uma pessoa Não, que não tem vergonha? Não. O não. corajoso é a pessoa que tem É. vergonha, é a pessoa que tem Uhum. medo, é a pessoa que às vezes está se sentindo insegura, mas ela, ó, peita, Aqui, ela ó. vai. Por quê? Porque ela precisa de coragem, né? Uhum. Olha o olho Para vermelho fazer. aqui. Pensa que é só. É claro, me dá dor de barriga antes de fazer essas lives. Por incrível que pareça. Já Ó, estou fazendo um mês. se eu fosse tímido, nem casado, essa hora eu seria, porque eu tive que ter coragem para falar com a minha esposa hoje, que na época era só uma amiga, que eu tava afim dela. Se eu não chego para ela e falo que tô Olha, afim dela, eu tava solteira até hoje. claro, é importante. Né? Isso é importante. Tem que ter E coragem. o retorno, né? Você voltou para o Brasil depois do Chile, e aí a questão de você ir para a Argentina. Como é que foi esse processo? É como você já tinha ido a primeira vez, né? Como é que os argentinos estão aí para receber brasileiros? Como é que é a vida aí? Conta um pouquinho de como que é na Argentina. Dizem que a galera aqui é xenofóbica, a gente tem vários relatos de brasileiros que sofrem na mão de argentino, que os argentinos mandam voltar para o Brasil. Até hoje, eu estou aqui desde outubro, até hoje, nem Débora nem eu sofremos isso. O único caso de xenofobia que a gente viveu foi que assim que a gente chegou, a gente conseguiu um apartamento, e quando o dono do Uhum, apartamento soube que a gente era, opa, perdão, que a gente era brasileiro, ele não quis alugar para a gente o apartamento pelos motivos dele. Mas tirando esse caso, uhum. ninguém nunca maltratou a gente, ninguém nunca tratou a gente mal por a gente ser brasileiro. Na verdade, eu não sei o que acontece, eu sei o que acontece, né? Mas para quem não tem fé, não sabe o que Claro. acontece. Quando a gente encontra as pessoas elas sentem, elas dizem que sentem algo que elas nunca sentiram, e elas ganham, a gente ganha a confiança das pessoas, e as pessoas se Uhum, apegam, e etc. Então, uhum, assim, eu acredito que é o Espírito Santo, né? Porque, como eu falei com você, eu sou envergonhado e tal, mas tem alguma coisa uhum, aí em mim, na minha espírito, na minha espírito não. Tem alguma coisa aí em mim, na minha esposa, que eu chamo de espírito, que é o Espírito Santo, que uhum, faz as pessoas ficarem, sei lá, derretidas, quebrantadas com a gente. Mas o processo para vir para a Argentina não é difícil. Claro que quando você uhum. passa uma imigração, você não pode falar que você está vindo para morar aqui. É a É, mesma coisa de vir para a Europa, tem que fazer a mesma coisa. Precisa de visto aí na Argentina ou que é por não, causa do acordo? Como é que funciona? por conta do acordo do Mercosul, você chega aqui na Argentina, então você ganha seu visto de 3 meses, né? De Uhum, turismo, e aí nesse período uhum, você dá entrada na residência. Como eu sou uhum, brasileiro, então eu tenho direito a ser um residente da Argentina. Então hoje eu sou um cidadão da Argentina, eu tenho minha carteira de identidade uhum, aqui da Argentina, se eu tiver que votar, uhum, eu voto, se eu tiver que fazer qualquer coisa, como qualquer cidadão, pago impostos, como uhum, qualquer cidadão aqui da Argentina, né? E a maioria das pessoas que vêm, elas não vêm para trabalhar. Tem umas pessoas que vêm porque às vezes quer mudar de uhum, vida, né? Quer dar um start uhum, numa outra nação, que também é válido. Mas a maioria das uhum. pessoas vem para fazer faculdade de medicina, porque uma das melhores Hum, faculdades de medicina do mundo está aqui na Argentina. Então, muitos brasileiros interessante. que estão estudando aqui não precisa fazer vestibular. Isso também é muito legal Uhum. para você que está me ouvindo. Se você tem o desejo de Isso. fazer medicina, né, quem sabe se tornar um médico de sucesso no Brasil, você pode vir para a Uhum. Argentina. Você vai estudar aqui Olha de só, graça, você não vai pagar pela faculdade, você não vai fazer olha só. vestibular. Você só precisa fazer uma prova de nivelamento, que é o nivelamento básico do espanhol, provar que você fala Uhum, espanhol básico. uhum, E aí você faz o curso de medicina aqui na universidade e depois você pode ir para o Brasil e aí você faz uma prova, na verdade que eu esqueci o nome que se dá dessa prova, que é para você tipo assim, é para você comprovar que você sabe, alguma coisa assim do tipo, e aí uhum, uhum, você consegue ter autorização no Brasil para poder ser um médico. O médico na Argentina não ganha muito, porque tem muitos, mas no Brasil a gente sabe que um médico, o uhum. salário inicial é um bom salário. Então, você pode Claro. vir para a Argentina para estudar medicina, para estudar Uhum. psicologia, para Olha estudar só. qualquer tipo de
de curso Da parte que de entra saúde. nessa área. Da Isso, mas parte você da também pode saúde, fazer né? qualquer outro curso aqui na Argentina. Você pode fazer Ah, pedagogia, você pode fazer espanhol. Inclusive, o ah. curso de letras aqui, idiomas, né, não Uhum. é letras espanhol e inglês, é letra espanhol português. Então, existe Hum, uma necessidade de intérprete de português aqui, olha professores de só que inglês, né? O único claro. problema da Argentina é que eles estão em crise, então, Uhum. assim, você vai ganhar em peso não é tão legal. Mas se você trabalha no Brasil, ou se você faz algum tipo de trabalho pela internet, você consegue ganhar em Uhum. real e viver na Argentina, que Uhum. é o meu caso e o caso da Débora, né? O que a gente faz, a gente ganha Uhum. em real. Então você consegue ter uma vida como uma vida no Brasil. Né? Às vezes até melhor. Uhum. Por exemplo, eu moro numa região, eu moro num apartamento pequeno. Meu apartamento não é grande, mas eu moro no centro. Uhum. Para um argentino que ganha em peso, é muito caro morar onde eu moro. Mas para Uhum. mim, que está em real, é a mesma coisa do que se eu morasse Claro, no subúrbio, no Brasil. entendi. E a Interessante comida também isso. para a gente sai mais barata do que a comida do Brasil, porque no Rio Olha. de Janeiro tá bem caro o supermercado e aqui para a Uhum. gente em Uhum. real tá saindo, tipo, a gente faz a compra do mês por no máximo R$ 300 em dois, né? A gente Uhum. consegue fazer Que compra ótimo. do mês aqui. Uhum. Nossa, que informação importante aí para quem deseja, às vezes não sabe o país que quer ir ou para começar, aí a Argentina. Eu quero poder conversar com pessoas de várias partes do mundo, justamente para isso, para as pessoas terem acesso a como que é, né? Como é que é a vida, como é que foi a experiência, para contar esses detalhes do que tem, o que é possível, né? Eu não sabia isso da Argentina, a questão da saúde, porque a gente sempre escutou que Cuba é onde treinava os melhores médicos e tal. Aqui também. A saúde E aqui, é, a rede pública de saúde aqui é incrível. Gente, mas a rede que pública ótimo. do Brasil também é incrível. O É SUS sim, sim. também é bom. A diferença é a corrupção e etc. que tem no Brasil. Mas, Claro, claro. por ver, é bom, não é ruim também não. Mas a Argentina também tem esse mesmo sistema e Uhum, é um uhum, sistema que uhum. atende às necessidades. E Não, médico isso também não da é caro saúde. aqui. Se você for Aham. pagar uma Não, conta particular, não é caro. sim, isso que você está falando da saúde, né? O brasileiro não valoriza, né, as coisas, porque aqui na Espanha nós pagamos os remédios. Não é como no Brasil que você vai lá no posto e pega de graça. Claro, tem as partes que você paga, mas tem muito remédio que você vai lá e pega de graça. Aqui não. Aqui você tem desconto, né? Eu tenho 40% de desconto. Eu não sei se outras pessoas têm mais outros É assim também. valores. Deve ser alguma coisa aqui da própria Europa, talvez pelo acordo da União Europeia, né? E aí você tem o seu cartão, né? Que você vai no posto de saúde, o médico te coloca lá quais os remédios que ele está te receitando, e você vai na farmácia e compra com desconto. E se você for comprar sem esse cartão, você vai pagar muito mais caro. Então, o brasileiro não valoriza, né, essa questão. E outra coisa, né, aqui na Europa, a questão de dentista. Aqui, os dentistas aqui são pagos, não existe dentista público. Você tem que pagar. Então, E é nós caro, né? brasileiros, e é caro, bem caro. Então, aí entra a questão de nós brasileiros temos ter esse acesso a outras culturas, porque a gente pensa que a gente. Aí entra a nossa cultura de ser vitimista, né? Infelizmente, nossa cultura é muito vitimista. Eu sou coitadinho, todo mundo tem que aceitar porque eu sou pobrezinho e todo aquele, né? Linho. E, na verdade, se começasse a aumentar o mapa de mundo, de ver as coisas de uma maneira diferente, na verdade, vai ver que é muito melhor, às vezes, até dos Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos eles têm que pagar o plano de saúde. Se você não paga, você não é atendido. É Estou falando dos verdade. Estados Unidos. Eu não conheço como é lá, mas eu sei que você tem que pagar. Se você quer ser atendido, alguma emergência, alguma coisa assim, você tem que pagar pelo seu atendimento. Então, nós brasileiros, você que está aí no Brasil e está ouvindo isso, compartilhe isso com outras pessoas, valorize o que nós temos. Não é, se você tiver acesso a outros países, não é melhor. É muito bom o sistema de saúde do Brasil. Como o Rodrigo disse, tem os problemas da corrupção, mas faz parte, infelizmente, da nossa cultura. Só que se cada um não fizer a sua parte de ser uma pessoa honesta, infelizmente o Brasil, porque o Brasil são as pessoas, então se o Brasil está do jeito que está, é porque as pessoas querem estar do jeito que está.
né? Não é o tema da live, mas essa questão da gente valorizar, porque isso faz muita diferença quando você vem para fora. Porque aqui fora, você viu como é que é? As pessoas sempre, nós brasileiros sempre querendo dar um jeitinho, e aqui não funciona assim. Não sei se na Argentina é igual, mas aqui na Europa não funciona jeitinho. Aqui eles vão chegar e te dar um. Não vão te bater, vai ser uma expressão de. Vão te dar uma direta, né? Vão ser bem diretos e falar, jeitinho aqui tem não. É o sim ou sim, né? Como diz aqui na Espanha. Então, valorize e não tente dar jeitinhos. E aprenda. Eu creio que se você vai mudar de país, aprenda a viver a cultura do país, aprenda como as pessoas se comportam, com as pessoas certas, claro, porque pessoas ruins tem em toda parte do mundo. Né? Essa parte de como é que tem jeitinho aí brasileiro também aí na Argentina, como é que é, Rodrigo? Inclusive, existe a fama aqui para você não confiar nos brasileiros daqui da Argentina. Pô. Em Dublin eu não passava por isso. Na verdade, os brasileiros eram bem unidos em Dublin, porque quando um Uhum, estava passando por algum perrengue, o outro ajudava. Aqui na Argentina é o uhum. contrário. Os brasileiros, eles fazem de tudo para prejudicar outro brasileiro. Até mesmo, igual essa questão de... até... Não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre aquilo que a gente estava conversando. Não É. vou... Não, mas Mas aqui, basicamente. gente, tudo que é de brasileiro aqui na Argentina não é muito bom. Igreja de brasileiro aqui não é muito bom, restaurante de brasileiro aqui não é muito bom, ajuda de brasileiro muitas vezes não é muito boa. Tem as suas exceções, sim, mas Uhum, muitas das vezes aqui quem mais lesiona o outro é o brasileiro, quem prejudica o outro é o brasileiro. uhum, Assim como tem um argentino também, que tem as exceções, que são terríveis, assim também tem muito argentino aqui, gente boa. Outra coisa, Nádia, que é muito legal aqui é passagem. É muito barato uhum. você viajar para dentro da Argentina, diferente do Brasil. Nossa. No Brasil é Uhum, caro, às vezes você ir para um outro uhum, estado. Às vezes é mais barato sair uhum. do Brasil do que você viajar para Sim. uma outra cidade, para um outro estado do Brasil. Aqui não. Aqui, por exemplo, eu pago, na conversão, por exemplo, eu pago uns R$ 7, no máximo R$ 10 para ir para Buenos Aires, para ir para outra cidade. Se eu Nossa, pegar um barato. avião, é mais barato ainda, é cento e pouco de avião. Então, assim, Uhum. de ônibus é quase o mesmo preço de avião. Tipo assim, para viajar de ônibus é quase o Nossa. preço do avião aqui dentro da Argentina para você conhecer os estados. Uhum. Que ótimo saber. E está quase finalizando, Rodrigo, pelo tempo. Dentro desse processo, né, da sua experiência de ter passado por vários países, por cada país que você passou, você teve que aprender a se adaptar na mudança e depois de sair. Qual o maior medo que você teve em todo esse processo? O que Passar você lembra de fome e medo? ficar sem ter onde morar. Hoje em dia eu não tenho mais medo nenhum, sendo bem sincero, gente. Hoje em dia, assim, eu confio muito em Deus. É que o tema da live não é um tema espiritual, né? É um tema Uhum, mais técnico. Mas quando eu estava na Irlanda e eu estava naquele período que meu dinheiro acabou e eu precisava de um emprego, eu consegui um emprego para conseguir dinheiro para uhum. pagar meu aluguel e comer. Mas antes de conseguir o emprego, nesse meio tempo, apareceu o valor exato do meu aluguel na minha Eu conta. lembro, E não eu tinha lembro. ninguém que depositou, não tinha remetente. É como se esse dinheiro sempre estivesse ali e eu nunca tinha visto. Mas momentos antes eu olhei e estava zerada. Não tinha, eu gastei todo o Uhum, dinheiro, gente, não tinha nada. E apareceu o dinheiro na minha conta para eu pagar meu aluguel. Então, assim, vai com a parte técnica, mas eu não sei qual é a sua fé, eu não sei qual é a sua crença, uhum, mas a minha base é Jesus. Jesus ele tem provido desde a época que eu estava na Irlanda até os dias de hoje, né? Então, uhum, hoje eu não tenho mais medo de passar fome, de ficar sem ter para onde ir, qualquer coisa assim do tipo, porque Deus ele sempre proveu para mim. E eu sei que ele uhum, vai continuar provendo, né? Eu morria de uhum. medo de casar, de ter filho, que eu fico assim, como é que eu vou sustentar minha esposa? Como é que eu vou sustentar meu filho? Hoje em dia, tô casado e quando a criança vier, eu sei que Deus vai trazer a provisão. Uhum, Existe uma uhum. mentira que é falada no meio da igreja, das igrejas, que o provedor é o homem. Desculpa, eu posso ser Não é. provedor da minha esposa, mas o meu provedor é o Senhor. Se ele não prover para mim, Uhum, não tem como. Então, quem provê para mim e para minha família não sou eu. Quem provê para mim e para minha uhum, família é o Senhor. Quem provê para mim e para minha família é Deus. Então, assim, se você não tem Deus, cara, você consegue até chegar até um ponto, mas você não consegue ir mais claro. além. Então, talvez você está assistindo essa live, você nem crê muito em Jesus, ou você não se considera
sabe, alguém que vive para Jesus. Cara, entrega a sua vida para Jesus, porque não é só uma salvação que ele tem para você, mas ele tem provisão, ele tem algo incrível para você viver também aqui na terra. Claro, claro. E por causa dessa nossa decisão, justamente em 2009, né? Nós passamos por várias nações e jamais a gente imaginava que passaria isso, mas eu não, todo mundo sabe também que eu sou cristã e eu creio que aquilo que tem no nosso coração, o sonho que tem no nosso coração de ir para algum país é porque é um desejo dele, independente do que você crê, velho. Não é da parte humana, não é só da parte humana, tem algo espiritual também. E outra, como eu disse no começo da live, a sua atitude hoje pode mudar a vida de uma outra pessoa do outro. Eu brinco muito do outro lado do rio, né? Nós estamos separados pelo rio, um grande rio, né? O oceano. Então, você não sabe quantas pessoas que você veio para cá e você pode dar um abraço e mudou. Talvez você tenha contato com essas pessoas e mudou a vida delas aqui. Eu Sim. também tive essas experiências, sabe? Então, você não tem que só pensar em você no agora. Mas essa atitude que eu estou tomando aqui hoje, de decidir planejar uma viagem, de ir para fora, eu vou fazer o quê no outro país? Eu vou ficar só com brasileiros? Mas se é para ficar só com brasileiros, mas lembra também que você fez um investimento, mas é para fazer diferença na vida dessas pessoas, porque às vezes pode acontecer de Deus te enviar para ter contato justamente com esse brasileiro para algum propósito, a gente não sabe, né? Sim. Então, o importante é você tomar uma atitude, né? Você, Rodrigo, tem falado muito essa semana também. Eu vi que até te falei antes que a gente está bem conectado nisso. Não adianta a gente sonhar só. Nós temos que tomar uma decisão. A decisão é a primeira, o ponto de partida para você realizar o seu sonho. Então, decidam se vocês querem realmente viajar, morar fora, ter uma experiência internacional que é super válida, porque você volta para o Brasil com uma experiência muito grande, uma bagagem muito grande. O próprio Rodrigo disse aí do tempo que ele ficou, conseguiu um bom trabalho, ganhando bem. Então, decida. A única pessoa que pode fazer isso na sua vida é você mesmo. É você mesmo que limita esses sonhos. Então, não limite, seja para fazer uma faculdade fora, seja para aprender o idioma, seja para trabalhar fora, ou, no nosso caso, fazer missões. Mas decida. Nós só fizemos o que nós fizemos porque nós decidimos ir. Nós não tínhamos dinheiro. Nós tínhamos uma coisa, a decisão de que, né, no caso ali, Deus falou com a gente e falou para ir. E a gente se preparou, porque o decidir é você começar a fazer o planejamento de como e chegar o momento da sua viagem. Então, decida. Não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre isso. Não, até mesmo essa questão da universidade. Às vezes você vai para uma nação que é próxima do Brasil, como a Argentina, não precisa fazer medicina. Uhum. Às vezes você vai para o Paraguai, para a Argentina, para o Chile, não Uhum. importa. Só de você já ter uma graduação no exterior, isso já pesa no seu currículo, cara. Isso já pesa, assim, na hora de você iniciar qualquer coisa no Brasil. Imagina, ou você que já é graduado, imagina você fazer uma pós, ainda que seja na América do Sul, gente. Não tem problema. Isso já vai ser um peso para você, se você quiser trabalhar no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Claro. As pessoas comentaram aqui várias coisas. Desculpa não responder, eu vejo, gente, eu me perco muito. Nosso tempo aqui já acabou. Gente, eu não tô dando confiança para ninguém no chat, porque a live não é minha, eu só sou convidado. Então, eu tô deixando aqui a Nádia. Eu me perco muito se eu fico prestando atenção, tá, gente? Às vezes eu acabo vendo alguma coisa e comento, mas no geral não. Eu acabo não vendo. Até porque depois é uma oportunidade de vocês falarem com a gente no privado. E assim, Rodrigo, eu sabia que essa história é incrível, eu te acompanho já há muito tempo. Sabe que você é um referencial para mim. Eu muito feliz pelo que Deus tem feito na sua vida e eu sei que Deus tem muito mais para vocês. E obrigada por participar, por estar aqui junto. E vocês que estão aí, adicionem o Rodrigo. Se vocês querem ir para a Argentina, conecte-se com ele. Ele com certeza vai poder ajudar de alguma maneira vocês. Se alguém quer aprender francês, conversa aí com a esposa dele, com a Débora. Com certeza vai oferecer o serviço da melhor maneira possível.
E obrigada por cada um de vocês que estão, né, participando ao vivo e cada uma das pessoas que vão assistir depois. Eu vou deixar a live gravada tanto no Instagram e futuramente eu vou colocar no YouTube para que outras pessoas tenham acesso. E compartilhem também, né, com seus amigos, porque né, o objetivo desse projeto que eu tenho feito é justamente ajudar as pessoas com viagem, não com a maioria tem feito, né? Eu vou falar do país, eu quero fazer algo diferente, de mostrar como que é o dia a dia mesmo, ou as dificuldades, o que geralmente as pessoas não mostram, né? Todo mundo mostra o lindo, maravilhoso de viajar para fora, e poucos falam das dificuldades mesmo que se passam, do processo em si, e é justamente isso, porque o desejo dessas lives é poder ajudar e aguçar você a tomar uma atitude, de decidir, porque a sua decisão hoje pode afetar pessoas lá fora, né? Pensem nisso. O que mais que eu ia falar? Se você quer ser acompanhado, né, por mim, ter uma pessoa acompanhando, porque nesse processo de viagem é super importante ter alguém acompanhando. Me adiciona lá na minha bio, tem um link do meu grupo privado, aí lá a gente conversa, tem outras pessoas que já estão no grupo. Eu vou estar conversando, né, sobre o processo, enfim. E eu te agradeço, né, Rodrigo? Mais uma coisa que eu esqueci de falar, inclusive, Nádia, porque assim também é muito profético essa questão de você estar na Espanha ou na Argentina. Qualquer graduação que você tenha aqui na Argentina, você consegue visto de trabalho para trabalhar legalmente na Espanha. Então, Olha se só. você tem um sonho de morar na Espanha, morar na Olha Europa, só. trabalhar legalmente na sua área, na profissão que você gosta, você pode ter uma graduação, uma pós-graduação aqui na Argentina e depois você se mudar para a Espanha, você aplicar para uma vaga de emprego na Espanha Olha com o só. seu currículo daqui da Argentina. Olha só, que top, bom saber disso. Obrigada, viu, Rodrigo, por compartilhar essa história conosco. Tamo junto, é nóis. Obrigado pelo Tá, convite. gente, curte aí o Rodrigo. Boa noite para vocês. Até a próxima live, gente. Tchau, tchau.